Bem-vindos de volta a mais um Trocando Manobrascast, o podcast do Trocando Manobras. E como sempre aqui, a gente traz convidados e assuntos que sejam relacionados ao nosso mote, que é o skate é só um pretexto. E hoje tem um assunto que é muito skate é só um pretexto e que quando eu conheci eu curti muito e eu acho que vocês vão curtir também. Então eu chamo meu convidado Alberto Santos Tobé. E aí, mano, tudo bem? Salve, beleza, Felipe? Tudo certo. Gente, o Tobé é do Psicologia Radical, um perfil que eu achei no Insta, fuçando o Instagram, né, mexendo, vendo skatista, vendo skate, vendo um monte de coisa e achei o Psicologia Radical. E cara, eu que sempre curti essa área da psicologia, faço terapia há 1000 anos e tudo mais, eu achei muito foda. Então hoje a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre o Tobé e sobre o Psicologia Radical. Cara, vamos começar do começo, né? Aquele clichê, básico clichê. Aham. Onde e quando você conheceu o skate? Cara, assim, conhecer de fato foi na época da escola. Eu estudava num colégio chamado Olavo Pesotti, que fica ali na Vila Madalena, né, no Certo. fim da Fradique Coutinho. E tinha um colega de sala que, enfim, nós éramos sempre as crianças que tomavam a bronca da professora, né? E tinha uma Aham. professora que chamava a gente de energúmeno e a gente vivia fazendo piada disso e a gente acabou virando camarada Caramba. justamente por fazer piada com isso. Aham. E ele morava perto da escola, né? Eu nunca morei perto da escola, morava bem longe até. Uhum. E um dia ele falou, pô, vamos lá em casa almoçar, eu te mostro o meu skate, né? Falei, bora. Então foi almoçar na casa dele, ele me mostrou o skate e começou a tentar as manobras, sabe? E ele mandando um flip, aquele flip bem toscão de abaixar até Aham. lá embaixo, sabe? E Aham. nisso eu, pô, me apaixonei pelo skate, né? E de vez em quando eu ia lá na casa dele, almoçava e ficava andando de skate. Uhum. Aí depois de um tempo foi quando, depois de um tempo não demorou acho que nem 3 meses para eu começar a juntar dinheiro, digamos assim, e fui comprando peças, né? Aham. Que idade você Então, tinha nessa época? cara, segundo semestre de 97, tinha 11 anos. Caramba, conheceu bem cedo então. Foi bem cedo, 97. Aí, quando foi no fim de 2007, eu consegui montar meu skate, né? E nessa época juntou todos os coleguinhas de escola, aquela coisa de último dia de aula. Aí a gente saiu da escola e foi dar um rolê pela Vila Madalena. Então, alguns de bike, eu de skate. Mas aí nessa época eu lembro que eu montei meu skate errado, os truques estavam invertidos. Então, Sério? metade do fiquei andando com o skate debaixo do braço. Putz. E aí um colega de sala ele falou: Não, deixa comigo que eu arrumo para você. Né? Aí nisso deixei meu skate com ele e depois só fui ver meu skate em fevereiro de 98. E Caramba. nisso quase eu não ia pro skate, né? Eu falei, putz, preciso fazer alguma outra coisa. Eu fui procurar patins, eu fui procurar Aham. BMX, mas acabou não rolando porque eu já tinha gastado o que eu tinha no skate. Então eu tive que Pode esperar crer. ali a esperança de aparecer meu skate de volta no começo das aulas em 98. Mas o esporte radical sempre chamou sua atenção, pelo jeito, então. Cara, sempre. Acho que quando criança, antes do skate, era bicicleta, eu e meu irmão. E Uhum. onde a gente morava, logo, muitos anos atrás, haviam várias ruas que não eram asfaltadas. Então era basicamente a gente saía para se aventurar de bike, descer ladeira. Aham. Pô, teve uma vez, cara, que eu desci uma rua que era tipo uma viela toda zoada, e no fim da viela, assim, é, tinha uma cerca natural de espinho. Eu lembro que eu desci essa viela assim no gás mesmo, aí Aham. não consegui fazer a curva, bati na cerca natural, passei Nossa, a cara. cerca e caí no chão assim. E quando eu olhei para o lado, por perto de onde eu caí, tinha um pedaço de toco de árvore queimado, sabe? Eu olhei assim e falei, nossa, que Nossa. sorte. Aí peguei minha bike que tava meia torta lá com a ar empenada e fui para casa. Caramba. Mas foi um capote, não trouxe grandes consequências, mas era bem aventureiro mesmo. Ah, legal. E cara, e aí você conheceu o skate, comprou seu primeiro, ficou ali alguns meses naquela de tipo, como é que é o skate, tentando entender o skate, né? Hum? Mas aí depois dos 12 anos você nunca mais parou de andar.
Então, no começo, aí agora mais 98 mesmo, né? Cara, eu acho que eu tive uma sorte de ter duas galerinhas para andar logo no começo. Aham. Porque em 98 tinha esse meu amigo, e depois ele saiu da escola, mas ainda estava nesse movimento de skate, às vezes levava o skate para a escola. Uhum. E nisso tinham dois camaradas que eram de séries abaixo, assim, né? E eles, pô, você anda de skate também. Então, a partir disso, a gente começou a sair da escola todo dia. Aí a Aham. gente arrumava um lugar para almoçar ou não almoçava. Cara, eram três pré-adolescentes ali de 12, 11 anos, explorando a cidade, sabe? A gente saía da Vila Madalena, Que da hora. às vezes a gente ia lá para a Praça Pôr do Sol. Aham. Outras vezes a gente ia remando até o Ibira. É, Pode Cardeal, a crer. gente andava muito ali na Cardeal. E no Largo da Batata, hoje tá bonito e tal, mas antes, no final da Cardeal, tinha o camelódromo, né? Sim, Porque é a verdade. mãe de um desses amigos tinha uma barraca lá no camelódromo e a Aham. gente ficava andando lá. Ou a gente ia para a pista do Tanabe, Tá. que era a gente chamava de pista da Tom Maior, né? Que era embaixo do viaduto do Sumaré. Sim. Ou às vezes passava direto, descia a Sumaré, ia lá para a Ladeira da Morte, subia e ia até a praça lá em cima. Aham. Né? A Então Blue, era a todo Blue, né? Aham. esse rolê durante a semana, que eu ficava lá por Pinheiros à Entendi. tarde sempre. Né? E de fim de semana, depois de um tempo, eu comecei a colar numa rua perto de casa que tinha um pessoal que andava. Uhum. Né? Então eu colava com esse pessoal e então tinha essas duas possibilidades. Uma era uma possibilidade mais de explorar a cidade, né? Que de certa Certo. forma estar circulando ali pela região de Pinheiros e Vila Madalena naquela época eu acho que era seguro, né? Já o skate de periferia, digamos assim, era mais cabreiro. Então a gente tinha a rua que a gente andava, tinha palquinho, tinha rampa e de vez em quando a gente ia para uma escola ou outra aproveitar a quadra e por aí vai. Boa. Cara, você chegou a pensar em ser skatista? Chegou a correr campeonato? Alguma coisa nesse sentido? Cara, eu corri só um campeonato enquanto mirim, né? Que o próprio pessoal lá que eu morava na cidade de Francisco Morato, Uhum. né? Uma das últimas cidades da Grande São Paulo. E lá haviam vários núcleos de skate, digamos assim, porque tinha várias vilas, né? E as vilas tinham a sua galerinha que andava de skate. Aí uma vez o Pode crer. pessoal se reuniu junto com o pessoal que andava de skate no centro e fizeram um campeonato. Eu corri mais for fun mesmo, porque eu não Entendi. sabia muita manobra. E, enfim, só foi aquele, né? Aham. Então foi a experiência de entender como é que era um campeonato e tal, mas depois não senti mais necessidade. Eu gostava mesmo, era de estar na rua andando, de Maneiro. explorar concreto, banquinho, guia, o que tivesse, a gente estava se jogando ali. Massa. E cara, você fez uma carreira acadêmica na psicologia. Conta um pouquinho pra gente. Cara, eu entrei na PUC em 2008, né? Eu fiz o Enem de 2000, fiz o Enem de 2008 e consegui uma nota boa na redação, aí o que fez conseguir bolsa na PUC. Aham. Né? Minha primeira opção era geografia, eu já gostava desse olhar mais social para as coisas, né? Uhum. Aí a bolsa de geografia acabou não rolando, mas a segunda opção foi psicologia. Certo. E aí nisso consegui bolsa e entrei na faculdade. Aí nessa época o carrinho já não estava tão presente na minha vida, né? Tá, O carrinho foi entendi. deixando de estar presente por volta de 2005, 2006, que foi quando eu comecei a me envolver com banda. Uhum. Então era ensaio, saía para tocar, né? E fora isso era a própria correria de trabalho também, tentar arrumar trabalho. Sim. Então Aquele skate, começo da vida adulta, né? Que todo mundo passa um pouco. exatamente. Cara, as pessoas falam. Eu já ouvi falar que quem faz psicologia, quem é psicólogo, tá primeiro tentando se entender. Hum. Essa afirmação é verdadeira? Cara, eu acho que é importante o psicólogo se entender, porque sim, se você não se entende, como é que você vai ajudar outra pessoa na caminhada de vida dela, Sim. né? Então acho que há vários momentos deste entendimento por parte do psicólogo, né? E aí vem junto, o que vem junto a isso?
Se formar, entender o que quer fazer depois de se formar. Uhum. Às vezes tem que pegar o que não quer necessariamente para poder ter algo, Uhum. para viver até conseguir fazer o que gostaria de fato. Pelo menos essa foi a minha caminhada, né? Eu passei um bom tempo fazendo várias outras coisas, até conseguir, até começar a pintar dinheiro em psicologia do esporte. Tá, entendi. Mas o seu foco, assim, você entrou na faculdade pensando já em psicologia do esporte ou isso foi crescendo com o tempo? Isso foi crescendo com o tempo. Eu entrei na faculdade e, cara, comecei ali a descobrir o que era psicologia, Balão, né? assim, só. É. E mas eu tinha começado a treinar Muay Thai em 2006, né? Aham. Então passei um bom tempo treinando Muay Thai, até fazia treino com os profissionais e tal. Então fui fazendo a faculdade. Quando foi no ano de 2012, se eu não me engano, eu fiz a minha segunda iniciação científica, que foi em psicologia do esporte e Muay Certo. Thai, né? Que legal. E nisso começou a surgir de forma mais forte a questão de pensar a psicologia do esporte, né? Ganhei até prêmio acadêmico com essa pesquisa e Que tal. legal, cara. Caramba. Parabéns. Bacana. Obrigado. E aí você. Hoje você faz a psicologia clínica também. Hoje eu consigo priorizar psicologia clínica e psicologia do esporte, né? Mas fiz muitas outras coisas antes. Trabalhei muito com o que a gente chama de acompanhamento terapêutico, né? Com crianças dentro do espectro autista. Trabalhei bastante tempo, até porque eram estes os caminhos Uhum. para eu poder pagar curso, por exemplo, né? Aham. Depois que me formei, eu ia tentar o mestrado, Aham. mas haviam 10 bolsas, eu passei em 11º, né? Então, Caramba. rolou mestrado. Eu falei, putz, vou fazer a especialização em psicologia do esporte. Aham. E nessa época eu tinha um caso que eu atendia 2 vezes por semana, né? Então vinha ali uma grana o suficiente para pagar a mensalidade do curso, Uhum. colocar gasolina na moto e comer alguma coisa durante o dia ali na rua. Aham. Você é mestre em análise do comportamento, certo? Isso. Você dá aula? Cara, já fiz entrevista em faculdade para dar aula, Uhum. mas acabou não rolando. Mas hoje eu penso que até foi bacana não ter rolado, Por quê? porque fez eu fazer porque eu pude ter espaço para fazer outras coisas, Ah, sabe? entendi. Entendi. Hoje em dia a questão do ensino nas faculdades está bem complicado por conta da diminuição de salário mesmo, né? É, sim. A sobrecarga em relação aos professores, o modo como as instituições de ensino têm colocado as condições de trabalho estão bem complicadas. Mas sim, sempre fui convidado para dar aula, sempre fui convidado para palestrar por aí. Legal. Teve um ano, acho que foi 2017, se eu não me engano, que entre 2017, 2016, 2017 e 2018 eu viajei bastante. Fui fazer palestra em Mato Grosso do Sul, lá em Que legal, Dourados. cara. Fui para Jataí, lá em Goiás, né, Caramba. falar na faculdade na Federal de Goiás, no campus de Jataí, que eu tinha que descer no aeroporto de Goiânia, aí pegar o carro, 4 horas de estrada até Caramba. Jataí. Fui para Pelotas uma vez, num congresso, apresentar um trabalho de artes marciais. Uhum. Deu para me divertir, digamos assim, porque eu gostava muito da ideia de estar sendo pago para andar de avião, sabe? Aham, total. Cara, mas nessa época o seu foco maior eram as artes marciais, certo? As artes marciais, elas ficaram presentes durante um tempo, né? Quando eu me formei, uma Uhum. das primeiras coisas que eu fiz foi procurar um projeto social para trabalhar, né? Eu sempre Tá. tive, quando eu comecei a perceber e pensar o que eu ia fazer depois de formado, Uhum. foi quando começou a ficar bem claro que, pô, fui bolsista, né? Então, de certa forma, eu tenho um compromisso ali em tentar devolver o que eu tive. Foi quando Aham. eu fui voluntário de projeto social que era ligado a lutas, né? Então, fiquei um tempinho ali investindo nas lutas, mas eu fui deixando um pouco de lado porque eu acabei juntando uma coisa que eu gostava muito, que era um dos meus hobbies, que era treinar Muay Thai, Uhum. misturei com trabalho. Né? E É. naquela época, recém-formado, você não consegue administrar e separar bem as Aham. coisas.
Então É chegou um verdade. momento que eu não tinha a mínima vontade de bater num saco de pancada. E aí fui Sim, deixando de treinar, te né? entendo Aí total. nisso foi que o skate voltou a surgir aos poucos. Tá, entendi. E qual é o papel do psicólogo ou da psicologia no esporte? Porque a gente pensa muito no esporte como uma atividade física e nem sempre a gente relaciona com o nosso perfil psicológico, né? Qual que é a importância da psicologia no esporte? Cara, a psicologia do esporte, eu acho que em termos mais estruturais, é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, né? Uhum, E quando a gente está falando de psicologia do esporte, é o todo que envolve o esporte, né? Porque geralmente quando se fala em psicologia do esporte, as pessoas entendem muito como sendo só o esporte de alto rendimento. tá. Né? A psicologia do esporte ela está na iniciação esportiva, nos projetos sociais, Uhum, nas atividades de lazer e tempo livre, uhum, e tem se discutido muito a psicologia do esporte no âmbito das políticas públicas, né? E junto do alto rendimento também. Então cada categoria, digamos assim, tem os seus. Quando você vai olhar mais a fundo, acaba se expandindo, né? tá. Então, acho que para entender bem a psicologia do esporte, não é só ver o alto rendimento, mas ver o que vem antes do alto rendimento. Uhum, Né? Como o cara começa, total. por onde, as condições e por aí vai. Cara, e o quanto isso se relaciona com a psicologia, não sei se é certo falar isso, mas tipo, com a nossa psicologia normal, assim, do tipo, o background da pessoa social, psicológico, o quanto se relaciona com o background da psicologia radical ou da psicologia do esporte? Como assim? Tipo assim, a gente tem, quando você analisa um caso psicológico no esporte, o Uhum. quanto do social da pessoa fora do esporte entra nessa análise? Cara, tudo, tudo. Aham. Por quê? Ah, por exemplo, quando eu estava ali nos primeiros meses da primeira pós em psicologia do esporte, estava naquele movimento de alto rendimento. Eu queria trabalhar com alto rendimento porque era o lugar que tinha galera, né? E depois, com o tempo, foi ficando cada vez mais claro que para falar em psicologia do esporte, tem que analisar o todo, Uhum. né? Porque assim, se o cara não está bem de vida, não tem como exigir dele um bom rendimento. Né? Total. Então, o que vai diferenciar a psicologia normal, geral, digamos assim, da psicologia do esporte, é que tem uma linha em que, quando a psicologia do esporte passa a atuar, ela vai atuar com ferramentas mais específicas para a psicologia do esporte, até o tipo de análise também. Aham. Quando a gente vai falar do esporte, a gente está falando a partir de que momento essa pessoa começou a se dedicar à atividade física ou à atividade que veio a se tornar uma atividade é, esportiva, né? Uhum. Mas vem antes ali a questão da história de vida, a questão de ela estar bem com ela mesma. Então, uma relação total não tem separação. Mas o que vai diferenciar a especialidade psicologia do esporte é conhecer os detalhes do que é o ambiente esportivo e as questões mentais, sociológicas, Aham. e por aí vai. Certo. Cara, você segue alguma linha, tipo freudiana, junguiana? Você segue alguma Eu, dessas? eu sou analista do comportamento, Aham. mas uma coisa que para mim sempre ficou claro na faculdade era que deveria saber de todas as abordagens, né? Uhum. Por quê? Cara, para mim sempre foi claro que quando eu saísse da faculdade, eu não ia encontrar só analista do comportamento para trabalhar. Então eu teria que saber traduzir, de certa forma, o que o outro profissional diria para a minha linguagem da análise do comportamento, né? Aham. E o nome psicologia radical vem disso também. Por quê? A análise do comportamento, aliás, um ponto importante que vale a pena diferenciar. Quando eu estou falando da análise do comportamento ou da análise do comportamento aplicada, não estou falando dessas coisas que estão surgindo hoje de perfil comportamental, Tá. né? Qual a Meio que diferença? cara, porque essa questão do perfil comportamental ela está relacionada a
a um papel que tem sido muito utilizado pelo universo dos coaches, Uhum. sabe? Então, de certa forma, houve uma adoção do nome, Tá. mas quando as pessoas veem, elas não sabem, de certa forma, diferenciar, né? Então, a Uhum. análise do comportamento é o quê? É uma ciência, de fato, bem estruturada, bem pautada na ciência, e que a filosofia dela é o behaviorismo radical, Tá. né? Por isso, psicologia radical. Certo. E me explica esse behaviorismo radical. Cara, o behaviorismo radical, ele basicamente vai dizer que a gente não precisa ficar separando o humano entre mente e corpo. Nós somos uma coisa só. Né? O que Certo. acontece na nossa cabeça reflete no corpo, e o que acontece no corpo reflete, a comunicação é direta. Né? Então, Legal. quando o Skinner, que é um dos principais autores da análise do comportamento, quando ele vai fazer essa crítica, ele fala que nós não devemos supor acontecimentos mágicos ao que acontece dentro da nossa cabeça. Ele vai falar que tudo é comportamento, né? Até nos Uhum. mínimos detalhes é comportamento também. Né? Aham. E a única diferença é que a análise do comportamento se preocupa em entender de fato antes de falar que é algo da cabeça ou atribuir causas mágicas para o comportamento de alguém. Tá, entendi. Cara, psicologia radical. Outro dia eu tava no Instagram, estava lá fazendo minhas pesquisas e aí encontrei você, encontrei o Psicologia Radical. De cara já curti, porque junta duas coisas que eu gosto muito. Me conta um pouquinho de como você surgiu com esse nome, com esse projeto, como começou Tá. aí essa abordagem mais pro skate. Uhum. Cara, o Psicologia Radical, a primeira vez que ele me veio na cabeça foi em 2015, né? Que eu estava ali, o que eu faço? O que eu gostaria de fazer? Né, então veio a primeira ideia do Psicologia Radical, né? Enfim, veio a ideia, esbocei alguma coisa e saí procurando na internet para ver o que tinha. Uhum. Mas não era esse nome Psicologia Radical ainda, Ah, né? é? Qual o nome que era? Cara, não tinha nome, era Não só tinha eu nome. pensando nas ideias, né? Tá. Aí eu achei o Thiago do Skate Saúde, Aham. né? E ele, foi mega receptivo, falou, cara, vamos fazer alguma coisa assim, eu te ajudo, demorou. Mas aí nessa época, eu tava naquela fase de, putz, eu tenho que conseguir grana, eu tenho que trabalhar, Sim, né? Então total. comecei a correr atrás, e no fim de 2015 eu comecei o primeiro trabalho que, de certa forma, foi bem pago, né? Que eu entrei numa equipe de League of Legends e comecei a trabalhar com a galera do League of Legends. Então, o Psicologia Radical, ainda sem Mas nome, como ficou terapeuta? como psicólogo do esporte. Caramba, cara, que Porque, diferente. exato, tem o Campeonato Brasileiro de League of Legends, que Aham, são as equipes top 1 do Brasil. Assim, a primeira divisão do League aham. of Legends do Brasil, eu comecei a trabalhar com uma equipe no fim de 2015, então Psicologia Radical ficou na gaveta. Mas Enfim, uma curiosidade, de que agora você me deixou super curioso. hum, Qual o papel do psicólogo nessa vertente, assim, trabalhando, por exemplo, com e-games? cara, são basicamente as mesmas demandas que eu trabalharia numa equipe esportiva comum. Tá. Porque tem que trabalhar a questão da equipe, do comportamento de equipe, Aham. a Mas questão da. assim, você fazia sessões individuais, sessões em grupo, como é que era isso? Tinha todo um roteiro. Eu Ah, tinha um tá. horário específico para sessão individual, né, Tá. que eu fazia completa de várias coisas, além do papo em si, né, que Aham. não é necessariamente um papo. É, tinha um horário de trabalhar com a equipe toda, Caramba. né, com engajamento do grupo, dinâmicas Aham. de grupo e vai. Havia um tempo separado para análise de jogo, análise de treino, então acompanhava os treinos, né, ficava ali do lado dos computadores observando comunicação, como eles se relacionavam na comunicação, porque o League of Legends é um jogo muito de comunicação. Entendi, entendi. E trabalhava com técnico, com assistente técnico, enfim, onde eu via espaço, eu estava intervindo. Entendi. Que legal, cara. E o quanto você era pautado para isso? Por exemplo, você tinha que focar mais no jogo, certo? Tipo, Também. os seus atendimentos ou as suas abordagens era mais voltado pro jogo. Sim, sim. Tudo que fosse importante
dentro do jogo, Aham. eu trabalhava fora, né? Porque Tá. a ideia era fortalecer fora para que fosse bem feito dentro do jogo, in-game Entendi. que a gente faz. Tá, entendi. Muito legal, cara. Mas vamos voltar para psicologia radical. E aí, ficou na gaveta Aí, por esse momento e depois? aí beleza, aí comecei a trabalhar com LoL, né, League of Legends, e, cara, quando eu estava, nesse fim de 2015, eu estava no último semestre do curso de especialização Uhum. e no primeiro semestre do mestrado. Né, que na passagem do primeiro para o segundo semestre de 2015, eu tentei de novo bolsa no mestrado da PUC, e aí dessa vez eu consegui bolsa. Né? Aham. Eu lembro que, cara, eu tinha me inscrito, né, e falei com uma professora que ela já tinha me acompanhado durante toda a faculdade, basicamente. Aí ela falou, putz, não saiu bolsa agora, mas tá para sair nos próximos dias. Então não cancela a tua matrícula, porque antes eu tinha cancelado a matrícula para conseguir parte da grana de volta, Entendi. né? Aí eu lembro que eu tava no banco assim, nas últimas, pago, não pago, pago, não pago. Aí quando cara, foi muito, parece cena de filme. Quando eu tava na fila ali e chamou minha senha, foi quando chegou o e-mail e falou que eu tinha ganho bolsa. Sabe, eu Nossa, só cara. olhei pro número assim e fui embora do banco, tipo, feliz que eu Caraca. tinha bolsa e tal. Que legal. Então foi bem legal. Então o último semestre, o segundo semestre de 2015 foi pesado porque eu estava fazendo o TCC da primeira pós, entrando na segunda e comecei a trabalhar mais pesado com League of Legends, né? Certo. Então passei por algumas equipes no meio disso, fiz outros trabalhos, trabalhei com outras modalidades, trabalhei em outros projetos sociais. Uhum. E o Psicologia Radical ele veio de uma forma forte no momento assim que eu decidi meio que não depender de mais ninguém para fazer minhas coisas. Foi quando eu entendi que, cara, tá na hora de pegar o que eu sei e subir Certo. pro ringue também. Aham. Então, no segundo semestre do ano passado foi quando começou a vir a ideia mais forte. Falei, quero fazer, quero voltar com Psicologia Radical, né? E aí veio o nome Psicologia Radical. Uhum. E foram alguns movimentos que me empurraram a me jogar no Psicologia Radical de vez, né? Um dos primeiros, eu estava trabalhando numa ONG Uhum. e aconteceu uma situação em que pediram, de certa forma, pediram para fazer o TCC do presidente lá, né, que ele estava fazendo faculdade, e pediram para fazer o TCC, e eu falei, porra, cara, aí, na hora assim eu não falei nada, né, mas Aham. aquela coisa na minha cabeça, caramba, sofri pra caramba para escrever minha pesquisa que ganhou o prêmio acadêmico. Sofri pra caramba para fazer meu TCC. Sofri para fazer o artigo de conclusão da especialização e sofri mais ainda para fazer a minha dissertação de mestrado. Eu não vou entregar um ouro na mão dessas pessoas desse jeito. Total. Né? Eu falei, não vou, velho. Aí foi quando eu chutei o pau da barraca. Aí eu acordei segunda-feira, assim. Nessa época tava quase entrando em burnout, né? Por Caramba. excesso de trabalho, porque eu tava com muito trabalho. Aham. Eu acordei numa segunda-feira e acordei assim, o coração palpitando, a sensação de pressão subindo. Eu falei, não dá, não quero. Né? E na mesma hora eu já mandei mensagem, eu falei, quero demissão. Caramba. Bom, foi direto e reto assim mesmo. Aí pedi demissão e comecei a colocar as ideias do Psicologia Radical para rodar. Aí um outro ponto em que fez eu abraçar de vez o que era meu foi quando eu comecei a perceber a questão do racismo até depois de formado, que ficou É mais. mesmo? Sim, começou a ficar mais claro. Eu estava numa reunião junto com um colega meu, atendíamos um caso, Uhum. né, estávamos numa reunião com uma outra profissional que atendia essa criança também, Tá. né? E, cara, durante a reunião, eu colocava algumas coisas ali, eu via que ela não olhava, não dava bola, e eu fingia que não escutava, né? E eu fiquei com uma sensação esquisita de não entender o que era. Aí saímos da sala dela e eu fiquei pensando assim. Aí foi quando, buf, bateu. Falei, puta merda, até aqui, velho. Caralho, entendi. Aí eu falei, foda-se, vou fazer psicologia radical, então nem aí. Boa. E aí você começou a fazer esse projeto e atender clinicamente por conta própria, foi isso? Eu já estava no movimento de fazer minha clínica por conta própria, Tá. né?
Hoje eu atendo numa clínica em Osasco, eu atendo lá 2 dias na semana. Legal. E estava a fim de inserir uma clínica mais minha mesma, e foi quando eu aluguei uma sala ali em Pinheiros, na região da Teodoro, e comecei a captar meus pacientes. Ah, legal. Legal. Você atende algum skatista? Estou atendendo alguns. Que legal, cara. Que bacana. Mas você conseguiu esse contato através da psicologia radical ou já antes você já tinha um contato com algum skatista? Não, veio com psicologia radical, né? Que Que massa, nessa velho. volta e concretização do psicologia radical, procurei o Thiago do Skate Saúde de novo. Ele falou: pô, cara, demorou, vambora. Eu comecei a mostrar algumas coisas para ele. Aham. Nessa época, foi quando eu comecei a explorar mais o skate na internet, porque até então eu não explorava o skate na internet. Eu nunca fui de explorar o skate na internet, né? Eu gostava de sair para andar, Aham. entende? Aí eu comecei a passear mais pelo Instagram. Aí uma das coisas que eu achei sensacionais foi quando eu achei o Instagram do Bruno Filgueiras, lá da Rajas, né, Bruninho. Aí Aham. eu vi as aulas, eu falei: cara, que da hora, estão sistematizando as aulas de skate, Aham. né? Sensacional. Né? Embora tenha alguma crítica sobre, pô, os caras estão sistematizando a aula de Sempre vai skate, ter, né? Sempre vai para ter mim crítica no foi skate. foi algo muito sensacional, porque assim, eu entendo que a partir da sistematização da aula de skate, eu consigo ensinar o skate, levar o skate para outros lugares, né? Aham. Porque essa sistematização, ela de certa forma parece estar mais presente nas pistas e aulas particulares. Aham. Mas eu sempre tive um olhar social também. Então, eu vi um potencial imenso em levar isso para o aspecto social, que é o que muitas pessoas já têm feito. Por exemplo, o testinha lá no Social Skate. Com certeza, sim. Né? E nisso fui mostrando material pro pessoal, fui apresentar meu trampo pro Bruninho também. Foi muito legal, porque cada vez que eu falava com alguém, eu validava tudo que eu já tinha pensado antes. Né? Em que Porque antes sentido? de. Cara, os aspectos da psicologia no skate, Uhum. sabe? No sentido de o que seria uma psicologia do skate, como a filosofia do skate conversa com a psicologia do skate, que se torna o skatista. Uhum. Entende? Entender essa multiplicidade de caminho que pode ter o skatista, Total, total. sabe? Então, por exemplo, quando eu fui conversar com o Bruninho, a gente conversou, aí eu abri a página do Psicologia Radical, o site, né, e falei: cara, então, meu trabalho é esse, né, e ele começou a ler as coisas assim, ele olhou pra minha cara: caramba, é tudo que a gente acabou de conversar. E sabe, Que eu fiquei legal. feliz pra caramba porque estava ali validando, eu não Total. estava tirando coisa da minha cabeça, né? Por quê? Sim, Uma preocupação no começo foi isso, não falar groselha. sim. Mas eu acho que a gente tem muito no mercado de skate, de uma certa forma, porque, querendo ou não, você se insere no mercado de skate, no lado psicológico, né? Uhum, Mas a gente tem muito preconceito no mercado de skate. Então a gente, tipo, primeiro a gente tem a validação que o cara sabia andar ou não, do cara saber se vestir ou não. Tem todas aquelas validações sociais, né, que o skate sempre teve, mas eu acho que e do cara entender ou não, né? Falar até mesmo linguajar ou não, sabe? sim, E eu acho que é muito válida essa sua preocupação, até mesmo para os nossos ouvintes aqui, porque eu recebo muita mensagem do tipo, cara, como é que você trampa com skate? Como é que você conseguiu trabalhar com skate, tá ligado? Ou quais são os caminhos? E eu acho que vai muito também do caminho social e psicológico, e acho que você pode validar essa minha fala, melhor ainda, porque eu vejo que muita gente quer pular etapas dessa caminhada, sabe? exatamente. Eu acho que você falou isso uns dias atrás, mandaram uma mensagem lá na página, né, de um dos textos, e o cara falou: pô, bacana a sua ideia, porque você, com essa experiência de pesquisador, você primeiro se coloca como o objeto a ser estudado, né? Porque neste movimento do psicologia radical, eu revisitei meu skate desde o começo, né? Aham, Tive certa dificuldade de retomar a essência do meu skate, mas eu tive total. esse cuidado porque eu não queria estragar a minha diversão no skate, igual tinha acontecido com o Muay Thai. Então a Certo. prioridade foi primeiro o meu skate, depois a psicologia radical. E eu entendo que Uhum. eu posso equilibrar isso tudo porque tem a questão do respeito, né? Uhum. Então, quando a gente fala do... desculpa, repete a pergunta, por favor.
Não, eu acho que vai nesse viés do tipo, da validação que a gente. Da validação não. De entender que existem caminhos a serem seguidos no skate. Ah, sim, acho que. Cara, skatista sempre foi. Skate sempre exigiu essa validação antes, né? Tipo, peraí, não é só porque você está falando algo que parece legal que eu vou abraçar isso daí. Total, a gente sempre foi muito pé atrás, né, cara? Sim, sempre, sabe? Aham. Então, o que eu coloquei na cabeça quando veio psicologia radical? Primeiro, ir devagar, né? Ok, fiz muitas coisas bacanas fora do skate, Uhum. mas isso não é motivo para eu chegar aqui e querer sentar na janelinha. É Total, mostrar respeito, é mostrar caminhada, é mostrar humildade, coisa que eu sempre valorizei, total. né? Então, acho que a ideia é, cara, vai colocando o teu conteúdo, vai escrevendo tuas ideias. Primeiro elas têm que fazer sentido para você, Sim, né? Enquanto skatista, para eu depois concordo fazer total. sentido para outra pessoa. Concordo E eu acho que é total. muito questão de confiar no que você está falando também, sabe? Se Concordo, você concordo. tem na cabeça que está no caminho certo, se não houver nenhum desrespeito, Sim, vai embora, total. né? Eu acho que só uma dica para quem tá ouvindo também é ainda nesse sentido, começa abaixo, sabe? Tipo, não tem problema, assim, faz matérias com seus amigos, analisa seus amigos, sabe? Se você vai pro lado da psicologia, tipo, analisa o seu comportamento na sessão, sabe? E não queira, tipo, eu comecei ontem e amanhã já quero pegar o Park Series e fazer, sabe? Cara, existem um monte de pessoas que têm uma caminhada tão grande quanto a sua, ou tão respeitável quanto a sua, sabe? Mas voltando um pouquinho para o aspecto psicológico, eu acho que o Uhum. skate trabalha muito o psicológico, né? O skatista ele começa já trabalhando psicológico desde o primeiro momento que põe o pé ali no drop para descer, né? Para dropar. Sim, cara, skate, assim, nessa escrita, né, nessa sistematização da psicologia do skate, pelo menos aqui eu vejo, porque assim, cara, antes, até hoje, o skate é muito inserido nos esportes radicais, né, e quando vai falar de esporte radical, parece aquela busca constante pelo perigo, pela adrenalina, Aham. e é muito pelo contrário, eu nunca concordei com isso, eu acho até que ela diminui muito a potencialidade do skate, porque o skate é foco e concentração desde o começo. Total, total. Se você não presta atenção no que você está fazendo, ah, um tombo, por mais bobo que seja, ele pode machucar. Sim, com certeza. Então, desde da sua primeira remada, o skate vai exigindo um fortalecimento psicológico, digamos assim, né? Aham. E no skate eu não consigo ver separado evolução técnica, não consigo ver separado a evolução técnica da evolução psicológica. Uma acompanha a outra sempre no skate. Por mais que a evolução psicológica não seja um objetivo do cara. Se Sim. ele quer Mas evoluir, eu se ele acho que está evoluindo. é um objetivo inconsciente, você não acha? Sim, sim, é Porque inconsciente. eu vejo muita gente falando assim, skate é minha terapia, skate é terapêutico, eu vou andar de skate, eu fico muito mais leve, não sei o quê. Isso pra mim é uma evolução psicológica, Sim, sim. O entendeu? skate tem esse, por conta do que é necessário para andar de skate, a gente conseguimos garantir para o nosso cérebro, digamos assim, uma quebra muito forte no que é externo. Quando Uhum, você está andando de skate, você se volta para dentro de si de uma forma muito forte, né? Por total. isso que há esse aspecto terapêutico do skate, porque você não consegue mandar uma manobra complexa se você estiver pensando no que você tem que fazer amanhã, É verdade, é verdade. entende? Aí Você, então, ouvinte do Trocando Bola no Basquete, pensa aí na sua sessão. Aquela vez que você brigou com alguém e foi andar de skate. Foi uma merda, com certeza. Pode ter certeza que quando você tá leve, você anda muito melhor, é verdade. exato, né? E Meu gato concordou aqui, tá miou eu aqui. vi. E é isso, sabe? Então tem sim uma coisa. E não só isso, cara. Eu tenho entendido muito que algumas ferramentas básicas da psicologia do esporte o skatista usa desde sempre, sabe? Por Tipo exemplo, quais? na psicologia do esporte, a gente tem os exercícios de mentalização ou visualização, né? Uhum, Tem os exercícios de autofala. Quando total. eu comecei no skate, eu lembro que eu comprei uma fita da 411, a Best of Five, acho que é a volume 5, se eu não me engano. E, cara, eu assisti aquela fita
todos os dias que eu ia andar perto de casa, né? Porque eu voltava para casa depois da escola, assistia a fita e ia andar depois. Então eu ficava ali mentalizando a sequência da manobra, né? Ou falava para mim mesmo qual era a sequência da manobra, ou até mesmo gesticulava com as mãos. Nossa, sim, Tem umas ferramentas assim dentro da psicologia do esporte. Que legal. Então, a gente faz isso inconsciente, né? A gente faz isso... Sempre teve muita psicologia no skate, no aprendizado. Por isso até que talvez essas ferramentas básicas da psicologia do esporte no skate, dependendo do nível de evolução do cara e o quanto ele já usa, você só pode ajudar ele ali a apertar um parafusinho a mais para melhorar. Total. Mas o cara acho que todos que se empenham em sempre evoluir, sempre tem essa questão de treino psicológico ou um autotreino psicológico muito forte, cara. Muito Total. Mesmo, sabe? Por isso até que é complexo falar do skate, quando vai falar de trabalhar aspectos da psicologia do esporte, né? Pelo menos no sentido da evolução técnica, porque, cara, o skatista já faz tudo. E não sabe que faz, né? Esse que é o ponto. Exatamente. Cara, vamos trazer alguns momentos da vida do skatista e a gente vai falar sobre eles no aspecto psicológico, pode ser? Bora! Primeiro, o medo de dar as manobras, o medo de andar de skate quando você está começando ali. Fala um pouquinho do medo, acho que é uma coisa que eu vi você falando com o Lucas Bonilha numa live e achei muito interessante. Assim. Fala um pouquinho sobre o medo. Como é que eu dividi, de certa forma, isso daí para fazer mais sentido? Primeiro é o medo inicial, que é aquele medo primitivo, né? É aquele medo que, quando você escuta um barulho forte perto de você, é automático você virar para olhar o que é. Total. É aquele movimento, aquele reflexo rápido de colocar a mão numa coisa quente e tirar. Né? Tudo isso é reflexo. Então esse medo inicial, quando a pessoa começa a andar de skate, ela está aprendendo a dominar o corpo dela, porque o nosso corpo não foi feito para andar de skate, né? Então essas reações mais básicas é o começo. E como é que a pessoa vai, de certa forma, vencendo esse medo? Cara, aí é paciência, é treinar, é aprender a remar, é aprender a ter equilíbrio, é o passo a passo, Total. Sabe? Não tem outro caminho, né? Por exemplo, hoje a gente está numa época em que se fala muito de ferramenta para trabalhar o mental. Cara, mental no skate, mental sem o fisiológico, o físico, não rola. Né? Então é o básico, é ter paciência, é entender que para começar a pousar bem no olho, você tem que ter aprendido a se equilibrar bem e a remar bem, né? Trabalhar muito a propriocepção, são pequenas musculaturas que vão se tornando o conjunto que vai te fortalecendo no skate. Então, a maioria das pessoas acabam falando deste medo inicial, ou pelo menos quando pedem uma ferramenta para se trabalhar esse medo inicial, eu acho que tem que entender que é processo, é aprendizado, você está treinando o teu corpo e tua percepção pouco a pouco. Né? E com isso, este medo mais irracional, ele vai sendo controlado, mas é a partir do controle, é a partir da vivência. Legal. Cara, e aí vamos na linha do tempo, então. Beleza, tem esse medo inicial, o cara entendeu, não desistiu, né? Porque é uma coisa também... É importante. O skate é difícil mesmo quando está começando, então é um saco para aprender uma manobra. Mas vamos supor que essa pessoa deu o primeiro flip e gozou, tá ligado? Falou, nossa, que coisa mágica, estourou minha cabeça, quero continuar em cima disso aqui. E aí depois acho que tem outros medos, né? Fala um pouquinho dos próximos medos aí. Cara, pensando mais nos medos de hoje... não é só medos de hoje, não. Lá em 2000, 99, 2000, quando eu falei que a gente saía para andar de skate por Pinheiros, Vila Madalena e por aí vai, tinha um dos nossos amigos que, às vezes, ele ficava muito puto da vida, porque eu e outro camarada, a gente já estava descendo o banco de flip e ele não conseguia porque ele tinha medo. Pode crer. Né? E ele queria ali ele queria fazer aquilo. Essa vontade dele talvez já não estivesse nem pautada no que ele queria de fato, mas uma questão mais social. Tá, você acha que talvez essa vontade seja na aceitação do tipo, eu preciso disso
para também inconscientemente ser aceito pelo meu grupo. Pode ser, Tá. pode ser, né? A questão de precisar ser aceito, também a questão de ter uma expectativa muito grande com o skate, de ser o cara que tira uns flip da hora, que rampa, entende? Então, quando começa a entrar... Mas eu acho que esses dois aspectos a gente pode colocar como sendo as expectativas. Certo. Né? Eu acho que o skate gera muita expectativa, né? Sim, sim. Eu acho que tem... É porque cada coisinha que a gente fala, por exemplo, quando estamos falando de expectativa, é uma expectativa minha em acertar a manobra ou é uma expectativa minha em acertar a manobra para receber a aprovação de alguém. Que são duas coisas completamente diferentes, né? Exatamente. Uma você está dirigindo, o objetivo de acertar uma manobra é para você. Total. Né? Já a aprovação externa é aquela que começa a te atrapalhar, porque quando você pensa em obter a aprovação externa, você pensa no que pode dar certo, mas pensa no que pode dar errado também. Sim. Que a galera, sei lá, fazendo piada, te zoando, o cara sente vergonha de cair. Cara, e como lidar com isso em uma era de Instagram? Essa parte é complicada, porque não, de certa forma, não tem ferramenta mágica. O cara vai ter que entender que... O cara vai ter que pensar para que ele está andando de skate. O que ele quer do skate dele. Sabe, ele está andando de skate para os outros ou está andando de skate para ele? E aí vem aquela máxima do skate, né? Ande de skate para você. Total. Né? Por quê? Quando a gente está falando de um ambiente aversivo, né? Porque quando tem essa aprovação social, a gente começa a ter aí a questão do ambiente punitivo também, né? E numa condição, numa situação de ambiente aversivo, o medo começa a vir também, ou os desdobramentos do medo. Isso deixa o cara rígido, deixa o cara viciado, digamos assim, porque ele só quer fazer uma coisa. Né? O medo é o contrário de criatividade. E a gente está falando do skate, que é criatividade pura. Né? Então, o primeiro ponto é entender que se você pautar teu skate numa aprovação social, cara, você pode até evoluir, mas vai ter uma hora que você vai ficar de saco cheio porque você não tá se divertindo, né? Exato, a recompensa é externa. Agora, se entende a questão de paciência, você traz o teu skate para uma questão de satisfação pessoal mesmo, e aí, de novo, você entra no passo a passo de ir evoluindo pouco a pouco. Legal. Bom, aí o cara tá lá, ele já aprendeu suas manobras, ele tem essa vontade de ser skatista. Ele quer ser skatista. Então foi o que você falou, ele se isola, né? Ele só faz isso. Ele não estuda, ele não, sei lá, não joga bola, não faz nada, né? Ele, tipo, só anda de skate. E aí, cara, e quando não dá certo? Como lidar com essa frustração? Como lidar psicologicamente com essas negativas, que podem ter muitas, né? Que a gente sabe que, tipo, Thiago Lemos só existe um, sabe? Ronaldinho Gaúcho só existe um, Thiago Lemos só existe um também, sabe? Marcas no Brasil tem poucas. Como lidar com essas expectativas e, consequentemente, ou não, com as frustrações? Cara, eu acho que hoje, diferente do que era alguns anos atrás, só fazer um adendo que eu acho que é bacana. Claro. Estamos falando de... A gente começa a falar também de possibilidades de carreira. Né? Lá atrás, tem uma coisa, não só na psicologia do esporte, mas que eu vou fazer olhar através da psicologia do esporte, que se chama transição de carreira. O que o cara faz após determinada idade da vida esportista dele, digamos assim, da vida skatista, né? Tem isso tanto para o cara que teve uma caminhada extensa enquanto profissional, meio que está deixando essa coisa de alto rendimento para explorar outras possibilidades, ou tem o cara que tem um dos objetivos dele é conseguir se dar bem no skate, né? Mas não dá para ele contar com uma coisa só, entende? Então hoje é tentar utilizar a informação disponível para entender o que ele pode fazer além disso, né? Para não ficar com aquela ideia fixa de
vou me tornar skatista profissional, porque é o que você Uhum. falou, vai que não dá certo. Se o cara se Sim, machuca de uma forma séria, ele vai ficar sem o skate. E aí, ele não se total, preparou para as outras coisas, e aí, total, infelizmente, esse cara vai penar um pouco. Então, é total. nunca ter uma única fonte de conhecimento, talvez, de Uhum, estudo. uhum. Eu tenho uma dúvida é, que é quase uma sessão terapêutica, mas eu preciso fazer, preciso tirar essa Manda- dúvida. O cara que foca numa coisa só, ao invés de 10 ao mesmo tempo, ele se torna melhor nessa coisa? Se for bem organizado, sim. Aham. Porque, por mais que ele se foque só naquilo, isso não é indicativo de que vai ter êxito, digamos assim, na parada. Uhum. Por quê? Ele está fazendo bem, Certo. né? Ele garante várias fontes de estudo para essa caminhada dele. Uhum. Ele cuida do aspecto mental e não precisa nem ser em questão de procurar um psicólogo, não é isso. Mas é no sentido de como ele equilibra a vida dele em torno disso. Certo. Porque se vira uma atividade, vira algo obsessivo, putz, aí, cara, a tendência é que cada vez mais isso se torne Maçante, né? Pesado, né? agressivo, é isso, pesado, e Uhum. pouco a pouco, por mais que ele não queira, o corpo dele vai responder a isso. E no Certo. skate, a gente está falando que a cabeça do skatista, se ele quer ir para esse lado de estar tá sempre fino, né, com a manobra no pé, Aham. tem que ter esse equilíbrio também, Certo. tá? Senão as coisas começam a se atrapalhar. Então, fazer uma coisa só não é indicativo de estar fazendo bem. Tá. Boa. Cara, o skate, você trabalhou já com artes marciais, já trabalhou com e-games. O skate é diferente mesmo de tudo isso? Bastante. É. Bastante. Cara, porque o skate, como eu falei, a psicologia do skatista é muito forte, né? Aham. Então, é diferente desde a sua filosofia. Porque o lado do skate esporte é uma das manifestações do Nossa, skate. sim, cara, sim. Entende? Assim, eu costumo pensar que o skate é como se fosse uma bússola sem sentido definido. Aham. Né? Porque essa força mental que a pessoa desenvolve quando ela anda de skate, ela acaba desenvolvendo autoconfiança o suficiente para ir para onde ela quer. Por Total. isso que o Eu skate acho é tão que, assim como eu, você deve aprender novas vertentes de skate todos os dias, né? todo dia, cara, todo dia, né? Porque assim, teve esse movimento de resgatar o meu skate, então teve ali o skate da periferia, né, que eu vivi, o skate que foi me fornecendo enquanto jovem em desenvolvimento, a questão da validação social, Sim. né? Por exemplo, lá em Francisco Morato andávamos ali na minha vila, no nosso bairro, né? 3 quilômetros dali tinha uma galera do outro bairro que andava também. Aí Aham. de vez em quando a gente ia lá, né? As galeras se visitavam. E Aham. teve uma vez que a gente foi e tinha dois caras lá. Aí um olhou pro outro e falou: Pô, esse é aquele gordinho que a gente viu descendo a Sumaré a milhão. Né, eles vieram falar comigo assim, cara, animal, você estava descendo a mil no meio dos carros, né? Então, cara, olha a validação social que tem ali. Total, total, total. Você sendo validado pelo que você é, pelo que você faz. Total. Né? Aí a partir desse entendimento de que o skate tem validação social, tem autoconfiança e tem este ímpeto de fazer as suas coisas, Uhum. a gente entende que, cara, definir o skate, de certa forma, talvez seja até uma heresia, né? Mas você pode Total. falar que sim, há aspectos que unem os grupos de skatistas, Total. mas nunca ninguém vai pensar a mesma coisa sobre o seu skate. Total. Eu acho que a gente aprendeu isso socialmente de várias formas, né? A gente tem alguns livros muito importantes do skate, tipo os do Giancarlo Machado, ou os do Léo Brandão, Sim, então, que professor são Brandão. que é muito interessante como eles falam da parte social, né? Os dois antropólogos, mas falam da parte social de uma forma, dessa validação social de várias formas. Uma delas a música, né? Outra a Uhum. vestimenta, outra, sei lá, o tipo de o terreno que anda, né? Se anda no street, se anda no vert, se anda no bowl.
E eu acho que a gente, como skatista, trabalha muito esse lado social de uma forma muito única, né? De uma forma muito particular. E que às Uhum. vezes a gente faz inconscientemente. Eu acho que todo mundo, como skatista lá quando era criança ou quando era adolescente, fez essa validação social para se inserir de uma forma muito comum, assim, de uma forma muito aquela forma normal de adolescente, de você copiar ou você se inspirar Uhum. e com o tempo você vai ser validado, aí beleza, aí você pode ser você mesmo, entre aspas, mas só que o você mesmo já é tipo com várias influências dos seus amigos, tá ligado? Exatamente. Exatamente. Cara, É. para quem quer buscar o psicologia radical para sua marca ou fazer uma pesquisa com você ou ser atendido por você, como que a gente pode te achar? Cara, no Instagram, né? @psicologia_radical. Boa, Tem o site também, www.psicologiaradical.com, né? boa. E lá tem alguns explicativos, por exemplo, as fases do skate, como pode ser trabalhado, né? Isso é mais, de um modo mais institucionalizado, no Uhum, site. No Instagram é onde eu exploro o que vier na minha cabeça, eu exploro, muito legal. né? No âmbito social, no coletivo, no individual. Aí nisso entra também os saberes psicológicos, no sentido de trazer informação sobre o que é bem-estar, o que é satisfação e como preservar o teu skate, talvez numa época em que essa essa mágica do Instagram acaba contaminando todo mundo. Total. Cara, vamos falar de música? Bora. Você comentou aí que teve banda. Conta mais um pouquinho sobre isso. O que você toca? Cara, eu toco guitarra. Boa. Eu comecei com. Acho que até o próprio skate me levou para essa coisa de banda, Aham. né? Antes era só rap. Assim, entre 96 e 97 eu conheci o rap e já começou pesado, que um amigo de escola meu trouxe uma gravação do Raio-X do Brasil, dos Racionais, Nossa, já começou para na lata. pesar, né? Então foi ali que eu comecei a entender o que que era preconceito, comecei a conseguir nomear o que que era preconceito, né? Caralho, Aí que. depois fui evoluindo, fui conhecendo mais gente no skate, e esse pessoal que a gente andava lá perto de casa, tinha o Célio, que a gente chamava de punk, a galera chamava ele de punk. Uhum. E eu comecei a ir lá na casa dele pra, pô, ensinar a tocar violão. Ele tinha meio que um quartinho construído assim no terreno da mãe dele, então era uma coisa. Era assim, bem trash mesmo, porque chegava lá, era caixa de pizza no chão, a guitarra de um lado, a TV do outro, fita de skate pro Bem lado, punk assim. mesmo. Aí ia lá para aprender a tocar violão. Nisso eu conheci Ramones, conheci Gritando HC, né, que Aham. foi uma das minhas principais influências. Enfim, aí comprei guitarra, né? Aí, época de escola, levava violão, aí na época de escola, já no ensino médio, 2001, foi quando comecei a ir para o Hangar 110, Pode né? crer. Então comecei a conhecer ainda mais a cena do rock underground, mas o rap sempre teve ali, né? Eu Aham. nunca deixei o rap. É, Ah, eu acho aí que acho, todo skatista 90, 2000 foi hardcore rap de alguma forma, né, cara? é, aí passei entre dali 2003 até 2006 num esquema de bandinha mais de garagem. Aham. Aí de 2006 em diante foi quando apareceu gente com mais desenvolvimento, digamos assim. Então conheci baterista, aí tive a primeira banda que se chamava Mó Rato, né, que era um Morrato. trocadilho com a cidade de Morato, né, então eu chamava Aham. de Mó Rato. Então, cara, eu gostava de tocar cover de Ramones, punk, a gente não se preocupava muito em letra autoral, a gente se preocupava em tocar, beber e se divertir. Pode Né? crer. Então foi nesse esquema durante um bom tempo, tocando nos festivaizinhos lá de Francisco Morato. Depois eu conheci um pessoal de Carapicuíba, Uhum. e aí formamos o The Airheads, né, que é até uma alusão ao filme. E, cara, e aí que foi bacana mesmo, porque eu acho que eu consegui fazer, digamos assim, conseguimos fazer o circuito paulista, mesmo sempre sendo banda de abertura, daquela que toca logo no começo, a gente gostava muito porque era uma oportunidade de tocar com aparelhagem boa. Né? Então, Total, não total. importava se não tivesse muita gente ali. É Para mim, verdade.
para mim o tesão da coisa era plugar a guitarra numa Marshall gigante e dar aquele distorcido, né? Tanto que na primeira vez que eu toquei no Hangar 110, quando eu pluguei naquele cabeçote valvulado e fiz brrr, sabe? Foi uma coisa animal. Então, toquei no Hangar umas 2 vezes, toquei lá no Rock Together, que era do cello, do pessoal do Dance of Days, uma vez. Alts, toquei na Alts acho que 2 vezes, e fora isso teve alguns outros festivais lá em Osasco, lá que eram os eventos do Buda, né, no Arena Hardcore, se eu não me engano, toquei por lá também. Deixa eu ver o que mais. E fora isso, fui conhecendo também o pessoal da cena independente. Eu fui muito amigo do Nenê Altro, do Dance of Days. Legal. Então, às vezes ele chamava pra discotecar em algum rolê dele. Não era nada oficial, nunca me chamei de DJ. Mas era bacana colocar as músicas lá e ganhar cerveja de graça. Claro, com certeza. Vocês chegaram a fazer alguma música autoral, gravar alguma coisa? Sim, o Dearheads tem um CD mais bem gravado e tem algumas demos. Tem um vídeo ou outro no YouTube, né? Mas de música gravada, eu acho que de mídia mesmo só tenho que os CDzinhos que a gente fez capinha, xerocava várias capinhas, recortava e colava e colocava o CD dentro, então era bem, faça você mesmo. Pode crer. Não sei o quanto na internet tem coisa disponível hoje, mas ainda tem os materiais guardados aqui. Legal. E aí, essa banda durou até quando? Talvez até 2008, que eu comecei a perder o tesão de tocar, até porque comecei a fazer outras coisas, precisava de grana, sabe? Então, pô, velho, trabalhei com um monte de coisa, distribuí panfleto na rua, trabalhei de homem-placa, vendi CD pirata na 12 de outubro lá na Lapa, trabalhei um bom tempo de jardineiro / caseiro, né, que eu ia numa casa ali no Parque dos Príncipes em Osasco para cuidar da manutenção externa da casa. Trabalhei com limpeza pós-obra. Caramba. Né, coisa bem cabreira. Enfim, cara, fiz de tudo. Mas aí fiquei ocupado com isso, né? Eu precisava trabalhar, precisava uma grana. E eu até fazia cursinho, eu tentei fazer cursinho uma época, né? Que a mãe de um amigo falou, pô, por que você não tenta bolsa no cursinho da Poli? Falei, pô, tem bolsa, legal. Aí tentei, mas no meio do caminho eu entendi que, mesmo tendo um ensino básico muito bom, né, que eu estudava em escola da prefeitura aqui em São Paulo, sempre foi boa, né? O Olavo Pesotti foi escola modelo, mas mesmo assim, durante o cursinho eu senti que seria difícil para os padrões de FUVEST, né? Mas, por exemplo, para os padrões de Enem, que é um conhecimento mais amplo, digamos assim, bem, foi o que garantiu o bolsa ali. Legal. Então, daí teve uma época que eu parei de trabalhar com essa coisa de caseiro, distribuir panfleto e tudo mais, e consegui um trabalho numa consultoria de mercado, então eu passava o dia inteiro ligando para cliente de uma marca de frango e falava, oi senhora, tudo bem? Você lembra que a senhora deu o seu número no mercado tal? O que você acha do frango? Pode crer. As pegadas assim. E um dia eu tava lá mexendo nas minhas coisas, né? Tava mexendo na lixeira do e-mail, eu já tinha feito o Enem. E, cara, eu vi lá um e-mail do MEC, você foi aprovado pra bolsa, que sei lá o que. Eu falei, nossa! E eu fui ver o e-mail quase no fim do prazo pra. Nossa, caramba. É que eu não mexia na minha lixeira do e-mail, sabe? E eu lembro que eu abri o e-mail e olhei assim, vou precisar de documento pra caramba. Aí eu já peguei o telefone e liguei pra minha mãe, mãe, consegui uma bolsa. Enfim, velho, ela no telefone, Jesus, ela falando do outro lado e eu quase segurando pra não chorar aqui no meio de todo mundo, né? Que meu filho, meu Deus, nossa, uma faculdade. Foi bem legal. Que legal, né? Cara. Aí juntei os documentos e, consegui entrar na PUC, bolsista e tudo mais. Então, teve essa caminhada aí de deixando a música de lado, entender que eu tinha que trabalhar, aí conseguir a bolsa e meio que ter um respiro, sabe? Tipo, poxa, agora eu acho que eu vou ter uma profissão. Mas não teve respiro, porque eu tinha que manter nota. Total. Sabe? Então, e como a faculdade era integral também, eu não conseguia trabalhar. E as coisas começaram a clarear um pouco,
no meu segundo ano, aí foi quando eu comecei o meu primeiro projeto de iniciação científica, que nem era um tema meu, era um tema do professor, mas tinha lá uma bolsa de R$ 400 por mês. Porra, sim, aí deu É uma clareada. área do pesquisador. O pesquisador, ele é um trabalhador, Aham, tá? Que ele produz conhecimento para a sociedade. sim. Então, aí foi quando teve um respiro, que eu tinha uma grana para tirar um xerox e uma grana para comer, por exemplo. Porque no primeiro ano, é, eu ia para escola, eu ia para PUC, tipo, o dinheiro da passagem era muito caro, porque pegava um ônibus para descer até a estação de Francisco Murato, da estação de Francisco Murato pegava o trem e ia até a Barra Funda. Às Aham. vezes eu para PUC de ônibus, ou às vezes eu subia ali pelo Parque da Água Branca e subia a pé, né? Uhum. Então, cara, eu tinha dinheiro para comprar um MUP, sabe? Sei. O suquinho de soja, eu tinha dinheiro para comprar um MUP e eventualmente tirar um Xerox, mas era. Eu tirava talvez 40% do Xerox que eu deveria Entendi. tirar por semana. Entendi. Teve isso, aí no segundo ano deu uma aliviada bacana Legal. porque veio a bolsa. Boa. Cara, vamos falar de música para terminar esse programa então. Eu Fechou. sempre peço para meus convidados escolherem uma música que represente alguma passagem da sua vida, ou uma música que goste, que esteja ouvindo bastante. O que você escolheu pra gente, mano? Cara, eu acho que para fechar, Racionais sempre teve uma importância muito grande na minha vida, Tá. sabe? Aham. Então, hoje não, mas. Quantos shows dos Racionais você já viu? Oi? Quantos shows do Racionais você já foi? Um. Por quê? Na época que eu comecei a sair, já tinha muito aquela coisa de shows racionais era treta pra caramba. Pode crer. Pode E, crer. cara, quando lá onde eu morava, tipo, não tinha muito essa cultura de ir pra show. Tá, entendi. Entende? Era uma coisa de, mano, estar ali na periferia é muito fundão, entende? Então tem coisa que a música chega, mas essa coisa mais cultural de ir em show era pouco, mas eu ia nos shows de rap da quebrada. Pode crer. Sempre tinha os manos que montavam um palquinho lá, colocava as picape e saía fazendo rima, Da né? hora. Eu acompanhei. Mas aí eu vi um show esse show dos Racionais que eu vi foi esse de 30 anos, né? Que foi assim significativo pra caramba, porque eu voltei a todo aquela coisa de ir pra cima mesmo, o sangue no olho por trás de escutar Racionais, Total, total. entende? E para mim tem um significado essa música em específico, que é Sou Mais Você, Boa. porque, cara, teve uma época, quando as coisas começaram a virar de modo legal na psicologia, foi quando pessoas que já estavam na profissão há muito tempo, né, que de certa forma foram as pessoas que me apadrinharam, começaram a me indicar para falar nos lugares por aí. Que legal. Então eu estava ali naquela coisa de começar a falar, Uhum. e tinha aquele receio de ir bem e tudo mais. E eu nem pensava, só vinha na cabeça essa música, né? Que é a coisa de bicho, tá com você, manda bala, tá ligado? Eu acho Aham. que, lembrando aqui, uma vez que veio bastante, foi quando eu fui dar uma palestra sobre psicologia do esporte e esportes eletrônicos na, acho que na Uninove, se eu não me engano, né? E eu passei assim pelo auditório, e é uma sala imensa, tinha muita gente, muita gente. Eu nunca Que tinha falado para foda. aquele número de pessoas, né? Aham. E aí, eu tava ali, respiração ofegante, tremendo e com medo. Aí eu lembrei dessa música e falei, bora, mano, que agora é só com você e faz a tua e já era. Que legal, velho. Que legal. Cara, então, lembrando aos ouvintes trocando uma no Brascast que a gente só põe um trecho da música pra gente não tomar bloco aí nas redes. Mas eu quero agradecer você, Tobé, pelo papo. Eu tava com. Vou dizer aqui, ó, psicologicamente estava com expectativas altas para esse programa e superaram as minhas expectativas, porque eu curto muito seu trampo e a gente trocou algumas ideias e achava que ia ser muito legal e foi muito legal. E eu acho que os nossos ouvintes também estão tendo essa noção aqui. E, cara, parabéns pelo seu trampo. E parabéns pelo viés que você está dando para uma caminhada do skate. Acho que é muito importante. A gente é defensor assíduo do skate, não só o skatista, sabe? A gente é defensor assíduo das vertentes que o skate pode tomar. E eu acho que a psicologia estava faltando mesmo um viés que tratasse isso de uma forma mais íntima. Eu acho que existe muito preconceito ainda também com a psicologia. Sim, A gente acabou não falando disso, mas
se quiser falar um pouquinho sobre, eu acho que tem muito preconceito, a galera ainda muito pé atrás, fala, puta, não preciso de terapia e não sei o quê. Eu acho que até o que me força muito a pensar cada vez mais em como trazer o conteúdo para o Psicologia Radical é isso, né? É Uhum. falar, cara, tem uma coisa aqui que você pode fazer uso e que não é essa coisa só de gente bacana como parece por aí, ou só Pode para gente crer. dúvida. Você pode se beneficiar muito Total, com os total. conhecimentos da psicologia do esporte, na tua vida e no teu skate, sabe? Sim. Então, já que você falou da questão de ver o skate como um amplo, a ideia da psicologia radical é isso, né? Tem aí uma questão de alto rendimento, porque sim, mas eu entendo que trazendo com respeito, com ética, rola, até porque se eu não fizer isso, eu estou desvalidando toda a minha caminhada de um monte de gente Total. que me validou lá atrás. Sim. Entende? Então, é, é isso, o skate também é político, o skate é social, o skate é tudo, e dá pra gente falar. Porque o que eu entendo, né, nessa coisa de ir aprendendo a aprender? Quanto mais o skate souber descrever para ele mesmo os vários pontos de vista, é Uhum. quando o skate começa a se fortalecer de si, sabe? É quando o skate começa a ser mais autônomo no sentido de direcionar de forma mais clara quais são os desejos do skate. Por exemplo, Legal. só para não me estender muito e já fechar, tem se falado muito da questão do skate olímpico, Certo. né? E, pô, uma parte fala que isso descaracteriza, outra parte fala que não. Ok, são opiniões e não vou ficar, não tem essa de ficar apontando o dedo para a opinião certa ou errada. Uhum. Porém, a gente pode observar pelo outro lado, né? Por exemplo, se eu tenho uma informação interessante para dar para o pai e para a mãe da criança que está querendo andar de skate, eu vou deixar ela no vácuo sem informação e perdido, deixar vendido só porque eu não apoio os Não, eu meus. acho que a gente tem que ser um pouquinho distante, né? É, Uhum, eu acho que o Tobé é skatista na sessão e o uhum. Tobé é trabalhador do skate. Eu acho que, tipo, Sim, esse é um ponto que as pessoas que trabalham com skate, eu inclusive, com a maturidade acabei aprendendo isso, aprendo todos os dias, que uma coisa é o que eu penso na minha sessão e outra sim, coisa é o que eu vou vincular, vou trazer para o meu público ou para a pessoa que eu estou trabalhando. exatamente. E como diriam os OG, os original gangsta que me adotaram lá atrás, skatista bom é skatista informado. Né? A Boa. primeira vez que eu escutei isso, soou com uma paulada na minha cabeça e nunca mais esqueci isso. Skatista bom é skatista informado. Se não é um aspecto, se parte do skate não é um aspecto que você não curte, pelo menos se informa do seu aspecto para você conseguir fazer bem ou passar bem o ensinamento que você quer ensinar. Né? Total. Para isso, cara, muito obrigado pela oportunidade. Eu Valeu acho que você, cara. é sempre bacana conseguir falar sobre o que a gente faz, porque nesse movimento a gente valoriza a nossa própria caminhada também. E a Também. psicologia radical, ele traz isso. Cara, aprende a valorizar a sua própria caminhada, assim como você valoriza, como você pode e deve valorizar o seu próprio skate antes de querer sair muito para fora, porque nisso você pode contaminar seu skate e, enfim, atrapalha toda a sua evolução, toda a sua paixão que você tem pelo carrinho. E Total. é isso, cara. Valeu mesmo. Cara, pessoal que tá ouvindo o Trocando Manobrascast, obrigado por nos acompanharem até aqui. Siga o Psicologia Radical nas redes, entre no site e pessoas que são de outras mídias conversem com o Tobé. Eu acho que a gente aqui só foi uma pontinha do universo que pode ser a psicologia e o skate. Então fica aí a dica para vocês que produzem conteúdo também. Converse com esse cara, que é um cara que fala muito bem e tem um projeto muito legal. Valeu, mano. Obrigado pela participação aí. Até a próxima. É nóis. Para você que está ouvindo Trocando Manobrascast no YouTube, ouça a música do nosso convidado no Spotify. Valeu!